Voltei, né? Como eu prometi para vocês, nós vamos falar sobre as correntes políticas que surgiram antes um pouquinho da Revolução Russa. Acompanhem comigo a leitura do slide. As correntes políticas. Em 1898 foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo, mas acabou ficando dividido. Ou seja, em 1898, finalzinho do século XIX, início do século XX, foi fundado o Partido Operário Social Democrata Russo. Só que esse partido ele acabou ficando dividido, ele acabou sendo dividido. Dividido por quem? Pelos membros. Os membros do Partido Social, o Partido Operário Social Democrata Russo, acabaram se dividindo. Por quê? Eles eram unidos e se dividiram. Simples, porque surgiram dois grupos com ideias opostas. O primeiro grupo que eu coloquei para vocês aí em negrito era o chamado de bolcheviques. Os bolcheviques, que em russo quer dizer a maioria. Esse partido bolchevique tinha a maioria dessa população, a maioria dos componentes do Partido Operário Social Democrata Russo. Quando ele foi dividido, a maior parte dos membros do partido ficaram com os bolcheviques. E a outra parte, que era a minoria, ficaram com os mencheviques. Continuando aí, os bolcheviques, como vocês já viram, era a maioria, e eles defendiam que o partido deveria ser formado por militares treinados, defendiam uma aliança entre operários e camponeses para derrubar o czarismo. O líder era Lenin, né? Então, esse partido bolchevique, esse grupo, os bolcheviques, eles defendiam a união daquela parte da população mais pobre. Essa população mais pobre deveria se unir para lutar contra o czarismo, contra o fim da monarquia na Rússia, para derrubar o czar russo, que na época era Nicolau II. Então, Lenin, que era o líder desse grupo, ele defendia a união desses povos, dessas classes, dos operários e camponeses, para lutar por melhorias, para lutar pelo fim do czarismo. Só que existia outra corrente, que era a dos mencheviques. Os mencheviques defendiam o quê? Defendiam a aliança dessa população, desse grupo populacional mais pobre com a burguesia. Ou seja, os mencheviques, eles tinham um pensamento totalmente diferente do de Lenin. Não digamos assim totalmente. Por quê? Porque os dois queriam acabar com o czarismo, certo? Isso era incomum. Só que Lenin queria acabar com o czarismo com o apoio da parte mais pobre, os bolcheviques, a união dos pobres para poder lutar contra o czarismo. Já os mencheviques queriam acabar com o czarismo também, só que eles defendiam a união com a burguesia. E a burguesia são os ricos, a classe rica. Defendia a união desses pobres, dos operários e camponeses, soldados, com a burguesia. E isso aí acabou dividindo esses dois grupos, porque existiam pessoas que achavam que não estava correto. Tirar, por exemplo, os bolcheviques pensavam o seguinte: tirar o poder do czar e entregar à burguesia. Que diferença ia fazer? Tirar de um grupo de ricos para entregar a outro grupo de ricos. Não ia para eles, não ia fazer diferença nenhuma. Ou seja, essas pessoas pobres não iriam conquistar nenhuma melhoria em suas condições. Por isso que eles defendiam a união dos operários e camponeses, e esses operários e camponeses é que deveriam lutar pela independência da Rússia. Continuando aqui ainda, o processo revolucionário, entre 1904 e 1905, disputas territoriais levaram russos e japoneses a um conflito. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra Russo-Japonesa. A derrota dos russos depois expôs a fragilidade do império e fez crescer a insatisfação popular com a política czarista e a corrupção da corte imperial. Ou seja, entre 1904 e 1905, a Rússia entrou em guerra contra o Japão e perdeu a guerra para o Japão. Os russos então se sentiram humilhados. Eles acharam que aquela forma de governo não era adequada para a Rússia. Por quê? Porque a maior parte da população era pobre e, ao invés de contribuir e melhorar as condições de vida dessa população pobre, o czar ele gastou dinheiro na guerra contra o Japão. Já era ruim ele ter gastado dinheiro na guerra contra o Japão. Pior ainda foi ter pedido a guerra para o Japão. Vocês viram lá no começo do outro slide, do outro vídeo, que falava que a Rússia tinha o maior exército do mundo na época e perdeu a guerra para o Japão, um país pequeno. Por quê? Tudo isso mostrava que a Rússia ela estava fragilizada. Apesar de ter o maior exército do mundo, esse exército ele não era bem treinado, ele não era bem equipado. E aí a Rússia acabou perdendo essa guerra. E isso acabou gerando
gerando uma grande revolta da população. Continuando a leitura. Como resposta, a população passou a fazer manifestações nas grandes cidades. Em janeiro de 1905, no Palácio de Inverno de São Petersburgo, um grupo de manifestantes marchou para entregar uma petição ao czar pedindo melhores condições de vida e de trabalho. O czar, porém, ordenou que a guarda imperial atirasse contra os manifestantes, o que provocou a morte de centenas deles. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Ou seja, quando a Rússia perdeu essa guerra para o Japão, a população se reuniu e foi protestar contra o governo russo, exigindo melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Só que o czar ele não quis ouvir essas manifestações, ele não quis ouvir as reivindicações do povo. O que foi que ele fez? Como ele era um líder autoritário, quando disseram que estava tendo uma manifestação por melhores condições de vida, ele ordenou que a guarda imperial fosse lá e atirasse contra os manifestantes. E aí foi isso que a guarda imperial fez, atirou contra os manifestantes e, como resultado, centenas de pessoas acabaram morrendo. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. E após o massacre, formaram-se os sovietes. Que eram os sovietes? Conselhos formados por representantes de soldados, operários e camponeses. Os conselhos eram constituídos de representantes eleitos em seu local de trabalho. Ou seja, esses sovietes nada mais eram do que grupos, conselhos formados por representantes do povo. Ou seja, os soldados tinham os seus representantes, os operários tinham os seus representantes, os camponeses tinham os seus representantes. E esses representantes eram chamados de sovietes, Eles compunham os sovietes, que era um conselho de representantes do povo. Viu, galera? E agora eu trouxe para vocês aqui uma pequena atividadezinha para vocês copiarem, responderem e depois me mandarem lá no meu privado. Valeu e até a próxima aula. Na próxima aula a gente continua falando sobre a Revolução Russa.